A vacina alivia a ansiedade? Então nós estamos num período de conquistar aí a vacina, de estar sendo todo mundo sendo vacinado, mas será que isso vai aliviar o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa angústia? Então o tema de hoje a gente quer trazer de uma forma bem coerente, bem concluente, da forma que a ansiedade faz parte da nossa vida. Meu nome é Célio, eu sou psicólogo e pastor e eu quero trazer esse tema. A vacina alivia a ansiedade? Então nós passou aí a pandemia com um aumento bem significativo do medo, da ansiedade, dos transtornos, né? De ansiedade e depressão. A busca por informações, inclusive, superou até questões do passado. Por exemplo, nunca procurou tanta informação sobre sintomas de ansiedade. Um deles é insônia, né? Disparou a busca sobre insônia, sobre irritabilidade. Quantas pessoas estão tendo quadros de irritabilidade, uma falta de paciência, agitação, uma preocupação futura. Nós temos uma caixinha futura que deixa de sonhar, deixa de pensar coisas positivas, deixa de pensar coisas que nos alivia e passa a ter coisas que traz medo. Então, a ansiedade é continuada mesmo depois da vacina. Primeiro, a ansiedade é natural, ela faz parte da nossa vida. O que acontece é quando passa do limite, quando chega a extrapolar, se excessiva essa ansiedade, eu já perdi o controle, que é um dos fatores que aumenta a ansiedade. A sensação de perda de controle, apesar que nós não temos o controle total. Mas quando nós temos pelo menos a sensação, planejamento, organização, ser um pouco previsível para as coisas, a gente diminui e tem controle da ansiedade. Segunda coisa são fatores de traumas. São traumas talvez na infância, fatores estressores que aconteceu na infância, que gerou uma angústia e fica guardada essa angústia. E quando vem situações de uma ameaça, né, desconhecida, como por exemplo foi a pandemia, aí desperta os gatilhos, bem falado, né? E esse desperta gatilho, ele traz um sequestro ali da angústia. Então, quer dizer, desperta ali também a angústia que está no aparelho psique. O aparelho psique não dá conta, quando desperta essa angústia, aí é canalizado para o corpo, somatizando. Talvez em situações ou somatizando em sistemas mais frágeis da minha vida. Por exemplo, tem pessoas que sentem náusea, tem pessoas que sentem uma pressão aqui nos ombros, tem pessoas que sentem uma dor de cabeça, tem pessoas que sentem um mal-estar, tem pessoas que sentem uma falta de ar na caixa torácica com um batimento cardíaco. Então depende muito de uma parte de fragilidade do nosso sistema. Mas normalmente é um sistema também cardíaco, que tenha um batimento cardíaco acelerado. Bom, isso são sintomas físicos, que a angústia não dá conta, né, de lidar com aquilo ali e vai passando, aumentando pela ansiedade e eu vou tendo comportamentos também e atitudes diante da vida. Com o passar do tempo, se eu não tratar isso, se eu não buscar controle, isso vai aumentando o sintoma, né? Temos outros tipos de transtornos dentro da ansiedade. Então é um cuidado que nós temos que ter. Eu já começo falando isso pela palavra de Deus. E quem disse foi Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus diz o seguinte, com as preocupações: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quer dizer, não anda ansioso quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quando o que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Para aqui um pouquinho. Olha o que Jesus preocupa com um dos fatores que aumenta a ansiedade. Sem sensação de controle. A sensação que eu perco o controle, quer dizer, eu já não tenho o sentimento de proteção, de comida, de sono, de alimentação. Por quê? Porque houve gatilhos de ameaças desconhecidas, como a pandemia. E aí eu fico preocupado excessivamente. Eu fico angustiado excessivamente. Aí eu penso
em vez de pensar nas caixinhas do futuro positivamente, eu vou pensar nessa caixinha do futuro trocando outros tipos de crença ligada à angústia. Qual tipo? Vai acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer alguma coisa com a minha família, eu vou perder alguém pelo corona, vou morrer, eu vou ter algum problema de saúde. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa ter essa resposta de ameaça para se preparar. Isso é o significado do nosso circuito neural para o corpo para responder diante de uma ameaça desconhecida. Vou dar um exemplo. É como se o nosso corpo fosse uma empresa. E a empresa tem um comando onde aperta uma sirene. Então toda ameaça desconhecida que não faz parte do nosso controle dispara esse botão e alarma no nosso corpo. Então quer dizer, alarma a empresa. E aí começa o barulho. Então aí todo mundo já sabe ali que está acontecendo alguma coisa. É a mesma coisa que acontece com a ansiedade relacionada ao nosso corpo. O nosso corpo tem um botão que fica fazendo parte da mente, especificamente do pensamento, e que gera ali um alarme. Esse alarme vai manifestar no corpo uma resposta de estresse, ou de fuga, ou de enfrentamento. Simples assim. Qual que é o problema, sério? O problema é que esse botão está disparado constantemente. Qual que é o outro problema? Que esse botão está disparado sem ter ameaça. Sem ter ameaça real. Uma outra informação que é importante a gente conhecer o nosso corpo e conhecer essa resposta que Jesus está dizendo. Quando fala para não preocupar, ele está falando para renovar seus pensamentos. Por quê? Porque o cérebro, ele não tem diferença daquilo que é real e aquilo que não é real. Se acontecer um fator real na minha vida de estresse, de trauma, pode ser que eu vivo aquilo ali constantemente dando resposta. Porque o cérebro está dando o quê? Como sinal, comando, lembra lá do sistema de alarme? De alarme, e a gente fica com medo. E esse medo não é real. Mas temos medo reais? Temos. Esses medos reais não era o que Jesus estava falando. Jesus estava falando, não andeis. Então quer dizer, não fica frequentemente ansioso. Não fica pensando constantemente sobre as coisas. Não fica obcecado com seus pensamentos ao ponto de se prejudicar com o aqui e agora. Aí a gente chega num outro reforçador que Jesus fala. No versículo 26 ele diz assim, observam as aves do céu. Aí ele faz uma comparação, que as aves do céu não precisam fazer nada em relação à sensação de controle, porque Deus controla todas as coisas. O que ele está dizendo nessa frase? Observe as aves do céu. É importante que ele estava no meio de pessoas, estava num campo, e eu acredito muito que estava passando essas aves, ou costuma passar essas aves por ali. E aí Jesus, ele fala assim, observa o aqui e agora. Observe esse momento agora. Observe o que vocês fazem no aqui e agora. O problema da ansiedade é que o meu pensamento é acelerado devido ao meu passado tiver um trauma. Então, quer dizer, um trauma gera angústia. A angústia aumenta a ansiedade. E a ansiedade me gera um pensamento acelerado porque eu não vivo o presente. O que Jesus está dizendo? Viva o presente. Viva o aqui e agora. Então, se você está na tua casa, seja concluinte com o seu pensamento, com as suas atitudes ali. Muitas vezes nós estamos com as atitudes, com o corpo, mas o pensamento está fora do alcance do aqui e agora. Está longe, estamos preocupados com outras coisas, estamos preocupados com a finança, estamos preocupados com aquelas questões de proteção que eu comentei com vocês, que aumenta a ansiedade. Então, primeira coisa, o que aumenta a ansiedade? Sensação de falta de controle. Segundo, trauma. Terceiro, sensação de falta de proteção. E esses três nós temos em Deus. É o que Jesus estava dizendo. Não andeis ansioso. Não estava falando assim, evita a ansiedade. Não tem jeito de evitar a ansiedade. A ansiedade é natural, faz parte da vida. É como você interage e tem resiliência a esses momentos que nós estamos passando, como por exemplo pandemia. Mas não andeis o quê? Ansioso. Quer dizer, não fica com o seu pensamento constante.
Isso é uma idolatria ao medo. Isso é uma idolatria à ansiedade. E a gente acaba perdendo e desapercebendo situações do aqui e agora que podemos enriquecer de uma forma grandiosa nos nossos relacionamentos. Então, sintomas de ansiedade do tipo batimento cardíaco acelerado, falta de ar, até formigamento, são ansiedades que geram com maior gravidade, que chega ao pânico. Ansiedades que traga transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, é uma dor de cabeça, náusea, dores musculares, urinação frequente, queda de cabelo. Tem pessoas que estão preocupadas pensando que é shampoo, não é. Queda de cabelo é um sintoma de ansiedade. Coceira também é um sintoma de ansiedade. Então tem muitas coisas que vai somatizando no nosso corpo por conta dessa questão. Bom, eu quero falar também o Salmos 4:8, que fala assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Reforço novamente, se eu tenho a sensação e eu tenho fé, na verdade, o meu pensamento está concluinte em Deus, está voltado em Deus, eu tenho uma segurança, eu tenho a sensação de proteção e a sensação que Deus está no controle de todas as coisas, diminui o meu sintoma de ansiedade, porque diminui a minha angústia e eu vou ter foco no aqui e agora. E aí, tendo foco no aqui e agora, meus processos conectivos e emocionais, eles fazem parte dessa adaptação mais rápida no ambiente. Fica a dica, pessoal. Consegue ser concluente com seus pensamentos e atitudes através da fé, através da palavra do aqui e agora, através de entender que naquele momento é a vontade de Deus na nossa vida e a gente pode fazer acontecer aquilo que Ele pode nos usar. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Até mais.